Salve a igreja para o Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe cada vida aqui presente nessa noite. Eu pedi aos irmãos para ler 1 Coríntios, capítulo 2. Oh, aleluia! Glória! 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do verso 14. Todos acharam, irmãos? Amém. Irmãos, Deus ele me inspirou através da palavra para estar tratando de um assunto chamado posicionamento. Posicionamento cristão. Aleluia! E as nossas intimidades, ou seja, as pessoas com quem a gente escolheu ter algum tipo de intimidade, algum tipo de amizade. Só que eu não vou conseguir tratar esse assunto, não vou conseguir servir esse assunto, isso para um cristão, para a vida de um cristão, se eu não me basear nos pensamentos daquele que me chamou, No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14, vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pode tomar seus assentos. Aleluia! Irmãos, essa passagem é muito interessante. O que a gente observa no nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos irmãos, são pessoas sofrendo porque querem se encaixar em ambientes e pessoas que não lhes cabe encaixar. E você vê as pessoas praticando o mal, você vê as pessoas praticando as perversidades, as coisas erradas, e você quer orientar, quer exortar, e a pessoa não entende aquilo que você está falando. Mas o problema não é da pessoa, irmãos. Não é da pessoa. Por quê? Nós fomos chamados. Jesus, por exemplo, ele se assentava com os publicanos, mas ele se misturava com os publicanos. Jesus, ele participava das mesmas conversações com os publicanos. Vamos dobrar imposto, vamos cobrar, vamos roubar. Era essa a conversa que Jesus tinha com os publicanos. Então, toda vez que ele se aproximava de alguém que não tinha intimidade com ele, com a palavra dele, com a palavra do pai dele, que ele era para quê? Era para ganhar aquela alma. E aqueles que não recebiam, ele dá as orientações do que nós fazemos. Para aqueles que não recebem a palavra, ou seja, ele já está dando uma orientação para a gente não ficar insistindo na convivência, na intimidade de pessoas que não conhecem a mente de Cristo. E isso eu estou falando de pessoas fora. Mas nós temos hoje um problema dentro das igrejas. Meu Deus! Onde nós deveríamos estar falando na linguagem espiritual e algumas pessoas não entendem porque elas ainda insistem, persistem em permanecer na carne. O sermão é chato, o líder pega no pé, mas aqueles que entenderam e adquiriram a mente de Cristo através da recepção do Espírito Santo estão entendendo dali o tratamento de Deus com a minha e com a sua vida. E nós vemos hoje diversos relatos na internet, pessoas reclamando de liderança. Eu falo para você, irmão, se converte. Pede a Deus o Espírito dele, porque o teu
é espiritual, é cuidar de você, é demonstrar você, é orientar você. O pai que ama o filho cedo o repreende, o exorta, disciplina. Porém, tanto dentro quanto fora da igreja, há uma dificuldade no doutrinamento das ovelhas, porque algumas ainda insistem em ser pode. O pastor cuida, a ovelha não pode dar coisa. O pastor dá carinho, pode dar cabeçada. Porque não está entendendo o que o pastor fala com a ovelha. Então as minhas ovelhas, elas me ouvem. Então, se eu não entendo o pensamento de Cristo, eu estou vendo ali um pastor espiritual, que estou sempre praticando aquilo que Cristo ensinou, e estou reclamando, porque eu não leio a palavra, porque eu não tenho o Espírito Santo, porque eu não sou convertido. Então ele vai falar na linguagem, ele vai falar na linguagem de Cristo, e você, eu não vai entender, se eu for carnal. Mas voltando para a intimidade, irmãos, nós não podemos. Nós estamos em tempo de brincadeira. Pode ensinar, as coisas estão acontecendo. O tempo está voando, as guerras estão acontecendo, os acordos estão acontecendo, a apostasia está aí, Jesus está voltando. E o povo cristão está brincando. O povo cristão está brincando, irmãos. Não está se posicionando por conta de não querer perder a amizade, por conta de não querer ficar mal com ninguém. Estão vendo as coisas acontecendo, estão vendo uma depravação da obra de Deus, estão ficando quietos. Porque eu conheço o fulano há 1000 anos, há 20 anos, há 30 anos, eu fui criado com fulano, mas o fulano está pisoteando o ensino, o ensinamento de Cristo e levando as pessoas para o inferno. E a sua responsabilidade, depois que você se torna discípulo do Senhor, é cuidar das ovelhas dele. É ser a ovelha dele, sobre a liderança que ele instituiu sobre a sua vida, e praticar a vida do próximo pastoreio também, cuidar das ovelhas dele, ter a consciência. Então, quando você não pratica o evangelho da responsabilidade, você está sendo irresponsável com outras vidas, porque não é só você que vai para o inferno. Tem outras pessoas olhando para você e você está se omitindo perante o pecado, perante a necessidade, e não está fazendo nada, porque você está valorizando mais a intimidade com o homem do que a propriamente intimidade com Deus. Arrisco eu a dizer que talvez quem está nessa prática nem tem intimidade com ele. Porque é impossível você conhecer inteiramente, andar com ele e não absorver a intimidade. Foi difícil para ficar ali cerca de 3 anos com o mestre, ensinando, orientando, e ele ainda teve que ressuscitar e resolver alguns problemas para terminar aquela obra na vida dos discípulos. Não é fácil, não estou dizendo aqui que de um dia para o outro, já tem a mente de Cristo, já sou o apóstolo Paulo na terra e vai acontecer, não, irmãos. Mas se eu me submeter a essa palavra, tem um jeito já de adorar, tem um jeito de servir, tem um jeito de pregar, tem um jeito de praticar, tem uma reverência a ser prestada a essa palavra, tem uma devoção a ser prestada a esse Deus que já foi estabelecido na palavra. E eu tenho que cumprir. Não é só fazer aquilo que vai me trazer benefício, mas primeiramente eu tenho que colocar o reino de Deus à frente do reino da minha casa, do reino da minha vida, do reino do meu querer. Falando sobre responsabilidade, o livro de Levíticos, capítulo 5, verso 1, vai dizer: se alguém pecar, porque tendo sido testemunho de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Sabemos que o livro de Levíticos, né, se a gente fosse prolongar, o livro que fala sobre as ordenanças, os rituais, as obrigações dos sacerdotes e dos levitas, e toda a obra de Deus, já está apontando ali que tem um livro onde diz como são as coisas e como devem ser feitas as coisas pelos sacerdotes. Né? E se eu sei como se faz e estou vendo meu irmão fazer o contrário, se o meu irmão está fazendo, ele está pecando. Mas se eu vejo que eu não exorto ele, eu não oriento ele no amor, óbvio que não somos ninguém melhor que ninguém. Mas na hora de visitar o capítulo tal, o verso tal está dizendo isso, está errado. E no livro de tal, o capítulo tal, o verso tal, falando que se você continuar essa prática, você vai para o inferno. Eu te amo. Só me desculpe invadir a sua intimidade, se deter na sua vida, mas eu preciso mandar te dizer na palavra. Muda seus caminhos, converse seus caminhos como foi pregado, né? Pela pastora, converse seus caminhos. Se você converter seus caminhos e buscar, eu vou restituir isso aqui. Eu vou restituir minha aliança com
contigo, eu vou restituir a tua riqueza, eu vou restituir aquilo que eu mal tenho levado, né? Só que muitas das vezes, por conta da intimidade, nós ficamos um pouquinho travados de falar, né? Eu tenho amizade com ímpio, que se não gostar da palavra, não vai conseguir ficar perto de mim. Mas se eu sei que meu amigo precisa entregar a vida dele para Jesus, por mais que seja chato aos olhos dele eu falar de Jesus, toda a oportunidade que eu tiver para falar de Jesus. Meu Deus, Então, aleluia. antes de eu chegar, eu falo, irmão, se você continua assim, você vai arrumar essa oportunidade. Se você tratar a sua mãe assim, o seu pai assim, a sua vida não vai para frente. Se você trabalhar dessa forma, se você manter esse comportamento, pelo que eu aprendi na palavra do Senhor Jesus Cristo, você não vai colher coisa boa. E aqueles que aceitam, pelo menos, ouvir a palavra afirmam, os que se incomodam com a palavra da verdade, o que eu posso fazer? Não é eu que estou sendo rejeitado, já disse Mateus 10. Não sou eu que estou sendo rejeitado. Quando um profeta chega num lugar, um servo, um discípulo, com a palavra do Senhor, e ele ministra, ele entrega, e você rejeita, tu não rejeita quem está trazendo a palavra. Tu está rejeitando o dono que com a sua vida preparou aquela palavra, preparou aquela Um exemplo bom é Mateus 12, 46, onde é que vai dizer a família de Jesus. Passei, para não me alongar muito, Jesus estava pregando, tinha muita gente, chega uma certa pessoa e fala, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar com o Senhor. Aí Jesus ele aponta, meus irmãos, ele aponta para o discípulo dele e diz, quem são minha mãe, meu irmão, minha irmã, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Irmãos, quem está lutando contra essa palavra pode ser o seu marido e a esposa, pode ser a sua mãe. Se ela está contra a palavra, ela está contra Jesus, ela está contra a fé em você. Vem toda semana na igreja para confessar ela. Ela está indo contra o Deus que você vem toda semana na igreja louvar, adorar, ao Deus que você oferta, ao Deus que você dizima, ao Deus que você serve. Eu não posso mais considerar íntimo de mim as pessoas que estão contra a palavra. Uma coisa são as ovelhas perdidas no mundo, que nós temos que ir lá pregar a palavra para não conhecer. Quanto mais íntimo de você, quanto mais rejeitar essa palavra, é pior para a pessoa, porque ela tem uma oportunidade, ou semanalmente, ou todo dia, ou uma vez no mês, mas ela está tendo a oportunidade de ter um profeta do lado da pessoa, para pregar a palavra para ela, ela está rejeitando o dono da palavra, o profeta não jeito. Sacode a poeira dos pés, para com isso. Aí chega final de semana, tem a festa. Pode ser a festa da mãe, do pai, do irmão, do filho, do teu melhor amigo. Primeiro que se ele fosse cristão, seguidor de Cristo, seguidor obediente, ele não faria o seu aniversário no domingo. Porque domingo é dia, e o cristão está adorando o Senhor na igreja. A semana já é tão corrida, o dia que eu tenho para adorar o Senhor para fazer o aniversário, bicho, posso fazer minha festa depois do culto? Acabou, está resolvido, sabe por quê? Porque a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs estão aqui, gente. Eles são aqueles, os íntimos de mim, tem que ser aqueles que fazem a vontade do meu Deus, que está lá no céu. Aqui a gente deve o nosso sustento, a nossa vida, o ar que respira, a saúde, a sanidade mental. A gente tem que agradecer esse Deus por tudo. É a Ele que nós devemos, que nós não podemos decepcionar de jeito nenhum. E se você não conhece, talvez como servo assíduo do Senhor, e se ofende com a minha fé, temos um problema. Será que você não conhece a minha história? Se você é íntimo de mim, e você não conhece a minha história, você não sabe o que esse Deus fez na minha vida? E você quer ser instrumento, amigo, amiga, primo, irmão, e você vizinho, você quer ser instrumento, talvez de afastamento futuro dessa presença, e você que viveu nesse estado, você viu como eu cheguei para Jesus, e você está vendo o que Jesus está fazendo na minha vida, material, espiritual, e você tem que tirar dessa presença, que amigo é esse que ele já conta? Que parente é esse? Que pai é esse? Que mãe é esse? Que marido é esse? Que esposa é esse? Que filho é esse?
somos nós. Nós conhecemos a palavra. E vira e mexe dando duas costas para Deus para poder agradar humanos. Meu Deus. Lá no meu trabalho, onde eu vivi com sustento financeiro, né, segundo os homens, meu patrão mandou mentir. Vou mentir se não perco meu trabalho. Vou mentir se ele vai ficar chateado comigo. Se não fosse Deus, nesse trabalho eu tinha. É verdade. Por mim, conhecendo meu histórico autodefraudador da antiguidade, eu já teria saído ao lado do jeito com um problema e saído. Então, se eu estou lá, se eu tenho trabalho, ele me deu, se eu estou lá até hoje é porque ele tem trabalhado na minha mente, deve ser um profissional, para me lembrar, toda vez que eu tiver uma dissensão, vai lembrar, eu tenho uma família para sustentar. A minha casa, a obra de Deus, o próximo precisa que eu gere valores para estar colaborando com esses três. E no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer o perigo de nós não praticarmos isso. Porque pensa comigo, agora não vou falar de nós, vamos falar do próximo. O próximo está cometendo suicídio espiritual. Ele está se autodestruindo, você sabe, conhece a palavra da verdade. Está observando o próximo, não vai cair. Você precisa fazer o bem com aquele próximo. Aí a palavra vai dizer: pense isso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. Meu Deus. Não é nem saber fazer o bem. Você que sabe que deve. Essa é a obrigação do cristão, não importa o preço que vai pagar. Você que sabe que deve fazer o bem e não faz, você comete pecado. Eu posso ser pecador porque Deus me chamou para um trabalho, me chamou para uma grande obra e eu estou prevaricando da responsabilidade, que Ele não me obrigou não, tá? Ele não me obrigou. Ele me chamou. Eu falei de aqui. Aleluia. E agora eu não quero cumprir, porque é muito dura essa palavra. Está muito pesado o fato disso. Mas ninguém aqui, eu não estou dispondo que isso vai ser fácil, meu filho. Pode vir que é tranquilo. É molezinho demais. Mas uma coisa foi falar, vai valer a pena. Perseverar, Meu Deus, aleluia. andar praticamente, como diz no Salmo 1, é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. Porque se eu não medito dia e noite na palavra do Senhor, eu sou espiritual, então eu vou ver tudo que a liderança faz como chato, como ruim, como pesado. Porque ele está falando da parte de Cristo e eu que não conheço a Cristo, estou querendo julgar. Eu não abro a Bíblia uma vez no dia para ler um versículo. E eu quero contestar um homem como que assim que lê pelo menos, sei lá, 5 capítulos por dia. Meu Deus. Não que seja quantidade, gente, mas já mostra interesse na intimidade. Como que eu digo que eu quero fazer amizade com os irmãos e eu procuro saber dos irmãos? O que você gosta de comer? Qual é o lugar que você gosta? Qual o lazer preferido seu? Qual é o seu estilo de música preferido? Como? Que intimidade é essa? Eu não sei nem qual o sapato favorito. Qual o time que você torce? A mesma coisa é a palavra. Como que eu vou dizer que eu sou íntimo do Senhor? Se a voz dele está aqui na Bíblia e eu não ouço, Meu Deus. orar eu gosto. Senhor me dá, Senhor me cura, Senhor liberta, Senhor dá de volta, Senhor é Senhor, Senhor. E ele não está me respondendo, óbvio, por ler a palavra. Abre a Bíblia que ele responde. Aleluia. Toda vez que eu quero a resposta, se ela não acontece de modo sobrenatural, Deus nos usou aqui para falar comigo, nos usou uma situação, um cenário, eu quero que a palavra dele responde. Aleluia. Posicionamento, irmãos. Mas esse posicionamento está tendo deficiência, porque não está cumprindo. Não está cumprindo a busca do Espírito Santo, não está se entregando verdadeiramente para Deus, não está tendo a mente do céu. O Romanos 12 fala disso. Transformação de mente, irmãos. Cristo veio para libertar o povo, mas a primeira libertação que ele veio nos trazer é da mente. Não existe quando ele chama nós de santos, ele chama de pessoas separadas, diferentes. Você tem que ser diferenciado em tudo que você faz. Aleluia. Chega desse negócio de as pessoas só saberem quem eu
você é crente, que a gente dá paz do Senhor. Eles têm que ver essa fé nas nossas atitudes, no nosso testemunho. Mas como que eu vou ter essa consciência se eu não leio? Eu não inventei isso não, irmão. Está escrito, está aqui já estabelecido. Para de inventar de coisa. O culto já está estabelecido. Se você ler 2 Crônicas 29 diante, Ezequiel vai te ensinar. Ele vai te ensinar, aquele jovem de 25 anos, ele vai ensinar a gente como prestar o culto do Senhor, como edificar uma casa para servi-lo, para adorá-lo, para ofertá-lo. Tem um livro, gente. Não é invenção. Então vamos parar de inventar desculpa. Poxa, mas eu conheço tantos anos, ele tantos anos. É meu amigão. É seu amigão, mas é inimigo, como eu vou complementando aqui. Ele tinha separado, o livro de Tiago vai falar também. Que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus, gente. Isso é muito sério. Esse negócio de permitir as pessoas acessarem a sua atividade, praticarem perversidades e a gente não se posicionar. Perca ele, perca eu. Porque eu sei que está errado, eu sei que ele vai morrer espiritualmente e um dia fisicamente, mas eu não faço. E a palavra vai dizer que se eu sei que eu devo fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. É pesado, eu sei, poxa, é pesado, é uma responsabilidade que ele diz aquilo que quiser ser meu discípulo, deve ser assim mesmo. Ele não falou que era fácil, mas ele prometeu uma coroa de glória no final aqueles que perseveraram. Aqueles que sofreram, aqueles que perderam amizades, aqueles que perderam oportunidades por conta do nome dele, ele prometeu para a gente. E eu creio, é isso que move a minha vida, que nesse grande dia nós vamos estar lá, nós temos que cumprir o que está escrito. Ele deixou a orientação aqui. 1 Pedro vai dizer. 1 Pedro vai dizer, Cristo, seja santo, está escrito, seja santo, aquele que nos chama é santo. Quem é que viu Cristo deixar de exortar alguém porque era parente dele? Porque era amigo? Podia ser Lázaro, podia ser na orelha. Podia ser os irmãos dele, podia ser a mãe dele. Mulher, eu digo, eu te falei que não é minha hora. Pelo amor de Deus, aqui não atrapalha o propósito não. Já está tudo terminado pelo Pai. Ou seja, ele não poupava ninguém. Ele vira para o discípulo, vamos dizer assim, o principal dele e fala: está endemoniado, cara. Quem está falando na tua boca é Satanás. Mas porque ele era ruim? Não. Se ele não avisa Pedro que o diabo estava atuando na boca dele, talvez não teria sido Judas, talvez que traísse ele. Porque a palavra é bem explícita. Judas já tinha a índole dele, mas vai dizer, quando ele toma aquele bocado com água, aquele pãozinho, naquela hora que ele entra no corpo dele. Aí ele toma coragem e vai lá e termina o trabalho que ele tem para fazer dele, que era vender o Messias para Roma e para aqueles hipócritas que fazer o mundo. Então nós temos uma responsabilidade, irmão. Infelizmente, eu tenho que avisar que nós não fomos chamados para conquistar. A conquista ela faz parte, porque a gente adquire a mente dos céus e essa mente ela traz alguns benefícios. A gente administra melhor a nossa empresa, a gente enxerga melhor as oportunidades, a gente aprende melhor as funções no trabalho, a gente executa as coisas com melhor qualidade e automaticamente aquele que trabalha como se trabalhasse para o Senhor, ele vai para o Espírito disso. Meu Deus, aleluia! Mas igual Daniel sabia que seu Deus não me deixava sem morrer. Daniel é um exemplo, ele precisou voltar atrás daquilo que ele aprendeu para poder agradar o rei. A ponto dessa, eu digo que isso é uma honra tremenda. Aquele rei falasse: eu sabia, Daniel, eu sabia que meu Deus não ia deixar você demorar por aquilo. Mas porque Daniel ele era santo. Daniel era diferente, ele vem de com José. José é um exemplo de santidade. E ele vem galgando, não importa que você jogava ele se destacava. Vendido para Egito,
vira um desse principal da galera de Potifar. Aí vem a mentira dele, joga na cadeia. Aí passa a mandar na cadeia, revista na cadeia, toma conta na cadeia, auxilia. E assim vai indo. Até que há uma oportunidade, mas fala, hoje é o dia de cumprir aquele propósito principal que eu te trouxe aqui no Egito, meu filho. Vai lá, revela o sonho do faraó. Acaba com a angústia dele e explica para ele, fala para ele, esse cara que pensa, arrogante, que pensa que sabe administrar o reino, vai com a minha mente lá, ele mostra para ele como é que se faz a administração. Aí ele está acontecendo, pastor, ele está lá para falar com um grande empresário, o Marçal da vida bilionário. Aí ele vem para assim, ô Marçal, é assim que se administra. Tu está falando aqui, tu perdeu ali, porque tu fez assim, faça assim. Foi isso que aconteceu com o Daniel. Um cara experiente lá, rei, tendo problemas, tem um sonho, Deus avisa sobre o problema, e Deus já dá a revelação do Daniel, já dá a solução. Essa é a mente dos céus. Porque Daniel é diferente. É por isso que aonde você for, aonde você vai, você se destaca. Aí a gente vê uma questão de alguns cristãos. É crente. Chegar no trabalho, é um testemunho. O céu, some, falta de estabilidade. Mas da paz do Senhor, quando chega no trabalho, paz do Senhor. Mas nunca ser santo da maneira que está pensando. Aí tu acha que essa pessoa, ela vai ver a pessoa fazer o mal, mas sabe se a pessoa não tem alguma retaliação? Tu acha que ela vai fazer o bem? Então tudo é um protocolo de processo, e a primeira Coríntios 2 vai falar disso. É sobre a mente. Há pessoas que foram chamadas para ser santas e estão tentando se encaixar com os canais. Aquele que tem amizade com o mundo é inimigo da cruz, é inimigo de Deus. Jesus ele fala para os meus filhos: por causa do meu nome, vocês sofreram calúnias, vocês sofreram agressões, vocês serão esquilhados, humilhados, destruídos, presos, mortos. O cara sabe como é esse evangelho, não é? Maravilha. Evangelho triunfalista. Triunfalista. Irmão, uma coisa eu tenho certeza, se você entregar sua vida para Jesus nesse momento, se você receber o Espírito Santo dele, uma coisa eu te garanto: não importa o que aconteça com você nessa vida, tudo você vai conseguir passar naquele que nos fortalece. Aleluia! Para complementar, livro de Lucas 14, verso 25, vai dizer assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que é seguir alguém? É copiar os passos daquela pessoa que você falou. Não é mais o que eu quero fazer, o como eu faria. É parar e pensar o que Jesus faria nessa situação. O que meu mestre, meu Senhor, meu Deus faria nessa situação? Ser santo é isso. Perfeito, só na glória. Perfeito, só na glória. Se a gente perseverar na santificação e for achado graça em nós naquele dia, perfeito, só na glória. Aqui, perfeito, ninguém será, mas o que é santo tem que ser diferente, ser separado. Entender que você e eu não somos qualquer pessoa. Então não pode ter qualquer coisa na nossa vida, não pode ter qualquer coisa na nossa casa. E que aquele que se opõe à mensagem de Deus, irmão, desapega. 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 Aqueles que se opõem à mensagem de Cristo, desapega. Aquele que ama mais seu pai, seu irmão, sua mãe, seu filho, seu amigo, assim mesmo, que a vida antes se chama conhecido. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade me libertará. Antes da libertação tem o conhecimento. Mas para ter o conhecimento, você tem que fazer Jesus Cristo seu mestre. Sério? Espaço para ele. É impossível ser salvo sem conhecimento. Você vai até aceitar Jesus, mas você vai cair no meio do caminho, vai desistir, porque você não conhece.
A palavra de perseverança. A palavra de vida eterna. Você não conhece. Conhecereis a verdade, mas não te limitar no nosso compromisso, irmão. Não é com glória a Deus da igreja. É carregar a mensagem, a palavra da verdade. Porque se Deus fala para mim, meu filho, é isso aqui que você vai pregar. Ele sabe a necessidade daquilo que ele separa. Eu não sei, vocês não sabem da minha vida, eu não sei da vida de vocês, o pessoal que está assistindo nos canais também. Eu não conheço, eu não sei o que está acontecendo nesse momento, o que você precisa ouvir. Mas uma coisa assim, independente daquilo que está acontecendo na sua vida, a solução dela é Jesus. O único digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, o único santo, aquele que se é, que era o verbo, estava com Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós e deu a vida dele por nós. Então a única coisa, a solução que eu tenho para você imediata para te dar é Jesus Cristo. O Messias, o Salvador, Deus vivo, aquele cujo nome por nome salva, libera, cura, transporta. Só que ele é um nome que ele não faz associação com o nome que não faz associação com a mentira. É viver isso aqui na verdade, seja assim sim, e não. Passou disso, irmão, é de procedência maligna. Quando você associa Cristo a qualquer coisa ou pessoa, ela tem que estar dentro do possível, em totalidade e responsabilidade com essa palavra. Aconteceu uma situação, para finalizar aqui no meu lugar, se não levo 50 minutos aqui, de uma pessoa que queria dar conta da pessoa, não precisa botar nome, queria interagir com os filhos. E eu falei assim, eu estou separando meus filhos para uma grande obra. Eu quero que meus filhos sejam diferentes de mim. Então eu preciso prover para eles uma infância, um discipulado, um ensinamento diferente do que vai receber. Quem quiser andar com meus filhos, venha no ambiente dos meus filhos. Todo mundo pode acessar meus filhos, todo mundo pode acessar. É simples. Segunda-feira, 7h30, eu estou na plenitude. Terça-feira, 7h30, estou na plenitude. Domingo, 7 horas, estou na noite, estou na plenitude. A consagração é possível e eu estou 9 horas da manhã na plenitude. E vai ser eu que vou sair daqui para equipar, para andar contigo. Se é você que é sentido a minha falta. Não é eu que vou deixar você chegar na minha casa para fazer coisas que eu não concordo, vai contra a minha fé. Se é você que vem ali me visitar. Eu sinto a tua falta. Só que eu preciso colaborar com a grande obra. Eu preciso ter pessoas do meu lado que vão edificar a minha fé. Esse é o objetivo do meu canal. É isso, quando eu estou caindo, você me levanta. Quando você está caindo, eu te levanto. Quando você precisa de uma palavra, eu não consigo. Deus te usa, eu falo com o irmão e eles falam e dá a resposta que o irmão precisa. Se a gente sair desse ambiente celestial e ficar andando muito no ambiente carnal, a gente se perde. As más companhias corrompem os bons costumes. E a frase que a gente aprende, mais coisas que não presta, é na infância e na juventude. Foi onde eu aprendi o que não presta. Foi onde foi deturpada a ideia de que quer ser um homem. Totalmente errado. O que o mundo diz que quer ser um homem, que quer ser um macho. É isso que o meu seu filho vai aprender se você ficar permitido que ele saia do ambiente celestial e fica andando. Meu Deus! As coleguinhas dele, as coleguinhas dela querem participar da vida deles. Fala para meus filhos, chama. Tem escola, tem dança, tem música, tem estudo e tem o principal que é Jesus Cristo. Então, irmãos, é tempo de posicionamento. Chega desse negócio de ficar fazendo uma vizinhança. Cristão não faz uma vizinhança com Satanás. Acabou. Vai estar numa igreja cristã, está cometendo heresia, está fazendo coisa que não está na barra da zorra. Levanta como profeta e fala: irmão, eu sou mais de Deus. Se libertar disso, está errado. A Bíblia diz concordando com o que você está fazendo. Se ele for de Deus, ele vai ouvir, vai entender. É Deus falando. Então, se você estiver perdido, vai dizer que glória a Deus. Mas não é você.
está valorizando mais a intimidade com o homem do que com Deus. Acabou a brincadeira, não tem tempo. Está tudo acontecendo rápido. E se você não tiver isso aqui, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã exatamente. Mas eu tenho uma suspeita que em breve vocês não vão poder fazer mais isso aqui. A gente só vai ter internet sem rede social no sistema, então eu não vou conseguir fazer uma live, vocês não vão conseguir fazer uma live comigo. Então, se você não aprender isso aqui, tu não vai sobreviver, não, porque você vai ficar isolado. Às vezes um mês vão estar na igreja, ficar um mês não na igreja. O negócio fica meio. Né? Por quê? A gente é fruto do meio. As más companhias corrompem os clubes. E vai acontecer isso se você não tiver pegado essa palavra. Infelizmente, você vai cair. Então, para a gente finalizar, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque isso só se discerne espiritualmente. Mas o espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Bota isso na cabeça. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Não é o que eu acho, é o que você acha, é o que você quer, é o que eu quero. É o que o Senhor estabeleceu como o Senhor. O culto é do jeito dele, o louvor é do jeito dele, a dança é do jeito dele, a pregação é do jeito dele, a saudação do jeito dele, a portaria do jeito dele, é tudo do jeito dele, Senhor. Não tem nada, Senhor. Aí eu gosto, mas não está bem, o problema é seu, o problema é meu. É do jeito dele. E a senhora agradece a Deus pela oportunidade.